Durante muito tempo, contaram a você que a velhice era sinônimo de apagamento, que o corpo enfraqueceria, que a intimidade desapareceria aos poucos, como uma chama que vai se apagando, e que a vitalidade seria apenas uma lembrança distante. Disseram até que o coração batia mais devagar, porque o amor já não fazia tanto sentido. Mas e se tudo isso estivesse completamente errado? E se, na verdade, o que chamam de declínio fosse apenas um convite mal interpretado da vida para viver de outro jeito, mais consciente, mais íntimo, mais profundo? E nas últimas 2 décadas tive a honra de acompanhar milhares de pessoas que decidiram não aceitar o fim como destino. Pessoas que, mesmo depois dos 65, 70 ou 75 anos, se reinventaram, redescobriram o prazer, a energia e a alegria de viver com presença. E sabe o que mais me surpreendeu nesse caminho? Os maiores aliados dessa transformação não estavam em farmácias, consultórios caros ou laboratórios de última geração. Estavam nas feiras, nas cozinhas, nos quintais, frutas. Sim, frutas. Alimentos comuns, cheios de cor e vida, que carregam dentro de si o poder silencioso de despertar o corpo, reacender a conexão e devolver o brilho nos olhos. Hoje, quero te mostrar 4 frutas que têm transformado a vida de muitos homens e mulheres com mais de 65 anos. Mas antes de te revelar cada uma delas, quero te pedir algo. Ouça esse conteúdo com o coração aberto. Esqueça por um instante tudo o que disseram sobre envelhecer e permita-se acreditar que a sua história ainda está sendo escrita. E pode ser a melhor parte dela. Vamos começar com um fruto muitas vezes esquecido, mas que tem sido chamado por especialistas de restaurador natural da circulação: o figo. Sim, o figo. Antigamente presente em pomares e quintais de avós, ele hoje volta a ganhar espaço em estudos de nutrição funcional e saúde vascular. O que poucos sabem é que ele contém altos níveis de flavonoides e compostos bioativos capazes de melhorar o fluxo sanguíneo, inclusive nas regiões mais sensíveis do corpo, onde a idade costuma interferir primeiro. Homens acima dos 66 anos, que incluíram o figo na rotina, relataram não apenas mais disposição física, mas também uma melhora significativa na qualidade da ereção, da sensibilidade e do desejo, sem precisar recorrer a estimulantes artificiais. E com as mulheres? O resultado é igualmente impressionante. O figo ajuda a suavizar a secura vaginal, promove o relaxamento dos músculos pélvicos e amplia a resposta emocional ao toque. Isso não é só ciência. Isso é reencontro. E tudo começa de forma simples. Pode ser um figo fresco ao acordar, ou algumas fatias secas como sobremesa após o almoço. O importante é a constância. A beleza do figo não está apenas no que ele faz pelo corpo, mas no que ele desperta na mente. A sensação de que ainda é possível sentir prazer, não por obrigação, mas por merecimento. Agora, vamos falar sobre uma fruta tropical que carrega mais poder do que aparenta: a goiaba. Cheirosa, macia e repleta de sementes, a goiaba é rica em licopeno, uma substância que, segundo estudos recentes, protege a próstata, regula os hormônios e favorece a oxigenação dos tecidos. Um senhor de 69 anos, que acompanhei certa vez, me contou que após incluir a goiaba diariamente em seu suco matinal, percebeu que sua vontade de caminhar voltou. Depois, notou que sua esposa sorria mais. Não demorou para perceber que o motivo era ele: mais leve, mais afetuoso, mais inteiro. A goiaba é assim. Ela não apenas nutre, ela aquece. E isso muda tudo. Com as mulheres, o impacto também é sensível. A goiaba ajuda a aliviar ondas de calor, melhora a qualidade do sono e reduz desconfortos menstruais tardios que muitas vezes ainda persistem após os 60. Além disso, ela atua na produção de serotonina, o neurotransmissor da alegria, algo essencial quando se quer viver o tempo que resta com plenitude e não com resignação.
Mas não pense que tudo isso vem de promessas milagrosas. É fruto de escolha, repetida, cotidiana. Não existe recomeço sem decisão. E às vezes, o que precisa ser feito não é difícil, é apenas diferente do que fomos ensinados. Comer uma goiaba pode ser um ato de amor. E o amor, quando reencontrado, faz milagres acontecerem sem pressa, mas com verdade. Ainda dentro das frutas de poder silencioso, quero te apresentar uma opção menos conhecida, mas que tem se mostrado essencial para a saúde sexual e circulatória depois dos 70. O caque. Doce, encorpado e de coloração vibrante, o caque é uma fonte poderosa de taninos e antioxidantes naturais que promovem a regeneração celular, especialmente em regiões do corpo onde os vasos sanguíneos se tornam mais frágeis com o tempo. Homens que consomem caque com frequência relatam melhora na rigidez matinal, aumento da libido e até melhora na frequência urinária, algo que interfere diretamente no bem-estar e na autoestima. Com as mulheres, o efeito mais perceptível está na energia vital. Elas se sentem menos cansadas, mais dispostas a sair de casa, a caminhar, a dançar. O caque também tem um efeito curioso sobre o humor, reduz irritabilidade e melhora o foco mental. Isso tudo cria um campo fértil para a reconexão afetiva, tão necessária em fases da vida em que muitos casais acreditam que já viveram o que tinham para viver. E não viveram. Ainda há muito a ser sentido. E se você chegou até aqui, talvez seja porque algo dentro de você sabe disso. Há algo de especial nos frutos da terra que amadurecem lentamente. Assim como o corpo na maturidade, eles precisam de tempo, calor e cuidado. E a próxima fruta da nossa jornada é justamente um símbolo desse amadurecimento: a ameixa preta. Muitas vezes vista apenas como um aliado do intestino, ela esconde tesouros ainda mais profundos. Em sua polpa escura e sabor marcante estão compostos que ativam o sistema hormonal, regulam o metabolismo e ajudam na liberação de dopamina, a substância da motivação e do prazer. Conheci uma senhora de 74 anos que me disse que se sentia apagada por dentro. Ela não tinha doenças graves, mas dizia que era como se estivesse em um modo silencioso, distante das próprias vontades. Sugerimos incluir ameixas na rotina sem muitas promessas, apenas como um gesto de autocuidado. Ela começou a consumir 2 por dia, no meio da tarde, acompanhadas de chá. E algo extraordinário aconteceu. Pouco a pouco, ela voltou a se olhar no espelho com mais doçura, começou a fazer pequenas caminhadas, e quando seu companheiro sugeriu um final de semana fora, ela aceitou sem hesitar. O brilho tinha voltado. E tudo começou com uma fruta. A ameixa ajuda a liberar retenções físicas e emocionais. Ela limpa o que está estagnado, libera o intestino, sim, mas também ajuda a liberar emoções presas há anos. Isso é vital para quem quer viver com mais leveza na terceira idade. Muitos desconfortos, tanto íntimos quanto emocionais, não vêm apenas do corpo, mas da mente que carrega mágoas antigas, palavras não ditas e vontades não vividas. A ameixa entra aí como quem diz: é seguro deixar ir. Homens que consomem a fruta com frequência relatam melhora no humor, no foco e até em dores nas articulações, o que permite movimentos mais livres, inclusive na intimidade. Para as mulheres, além de promover alívio em desconfortos pélvicos, ela aumenta o desejo e devolve aquela sensação de merecimento que tantas vezes é silenciada com o tempo. Quando se sente que pode desejar, tudo se transforma. E talvez agora você esteja se perguntando: mas será que funciona para mim? Já passei dos 70? Será que meu corpo ainda responde? E eu quero te dizer com toda a sinceridade: responde sim. O corpo nunca esquece o caminho de volta para casa. Às vezes, ele só precisa de sinais simples para lembrar o que é ser tocado, visto, cuidado. Uma fruta pode ser esse sinal. Mas antes de seguirmos para o desfecho dessa jornada, quero te fazer um convite.
Se você sentiu em algum momento deste vídeo que esse conteúdo falou diretamente com você, que despertou memórias, desejos ou até uma pontinha de esperança, então esse canal também é seu lugar. Aqui falamos da vida com verdade, falamos da terceira idade como ela é. Cheia de desafios, sim, mas também repleta de possibilidades esquecidas. Por isso, se inscreva agora, mas não só por mim, por você, para não perder os próximos conteúdos que com certeza vão continuar te tocando de forma profunda e honesta. E se puder, me responde aqui embaixo. Qual dessas frutas você vai experimentar primeiro? Ou melhor, me conte qual foi a última vez que você se surpreendeu com o seu próprio corpo. Pode ser algo pequeno, uma caminhada mais longa, um abraço mais intenso, um olhar trocado. Compartilhar isso é importante, não apenas para mim, mas para todos que estão aqui lendo, sentindo e redescobrindo a própria história também. A gente vive numa era em que muitos vídeos gritam, pedem curtidas, comentários forçados, emojis aleatórios. Mas aqui a proposta é outra. Quero que você fale se quiser falar, mas que fale de verdade. Se for para comentar, comente algo que vem do peito. Pode até ser uma palavra só, mas que seja sua. Isso já vai fazer toda a diferença, para mim e para quem passar por aqui também. Agora se prepare, porque no próximo bloco a gente fecha essa jornada com um convite poderoso para o renascimento íntimo, emocional e físico. Vamos falar sobre como integrar essas frutas de maneira simples e afetiva no seu dia a dia e te mostrar que, mesmo sem fórmulas mágicas, é possível reacender o que parecia ter se apagado há muito tempo. Agora que você conhece o poder por trás dessas 4 frutas, o figo, a goiaba, o caque e a ameixa preta, talvez esteja se perguntando: e agora? Como trago isso para minha vida sem transformar minha rotina em uma obrigação? A resposta é mais simples do que parece. O segredo não está em mudar tudo de uma vez, mas em criar pequenos rituais. Pequenas escolhas que, dia após dia, vão reprogramando seu corpo, sua mente e até seu coração para uma nova forma de viver, mais leve, mais presente, mais verdadeira. Você não precisa de um plano alimentar complexo nem de listas infindáveis. Basta começar com o que te atrai. Tem algo especial em olhar uma fruta e sentir que ela chama você. Escute isso. Talvez seu corpo esteja pedindo goiaba, ou talvez deseje a suavidade da ameixa. Ou quem sabe o seu desejo por mais energia esteja sinalizando a hora de incluir o caque. A beleza dessa proposta está na liberdade. Não há regras rígidas, só a escuta do que faz sentido para você. E isso, por si só, já é um recomeço. Uma senhora que acompanhamos recentemente, Dona Margarida, de 78 anos, dizia que se sentia muito cansada para mudar qualquer coisa. Ela sempre começava as frases com "nessa idade não dá mais para..." Mas um dia experimentou fazer diferente. Passou a comer 2 figos antes de dormir, não porque alguém mandou, mas porque quis dar uma chance. Em menos de 2 semanas, percebeu que dormia melhor, sentia menos peso nas pernas e, segundo ela mesma, acordava com a alma menos cinza. O curioso é que o marido, que nada tinha mudado na alimentação, também começou a parecer mais animado, porque quando um desperta, o outro sente. E assim é a vida, quando vivida em comunhão. Você também pode criar seus próprios momentos de despertar. Que tal começar o dia com um pequeno prato de frutas ao sol ou substituir um lanche industrializado por uma goiaba madura? Que tal trocar o remorso por prazer na hora de comer, olhando para aquela fruta como um gesto de carinho consigo mesmo? Não é só sobre o que você come, mas sobre como você se relaciona com a própria existência. E se alguma voz dentro de você ainda disser que já passou da hora, eu quero que você lembre disso. A natureza não tem pressa. A árvore não olha para o tempo e decide parar de florescer. Ela simplesmente responde à luz. E se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque ainda há luz em você.
Ainda há desejo, há corpo, há alma querendo sentir. Talvez não seja sobre recuperar o que foi perdido, mas sobre descobrir o que ainda não foi vivido. A terceira idade pode ser o início do capítulo mais autêntico da sua história, aquele em que você finalmente vive por inteiro, não para os outros, mas para si mesmo, com dignidade, com prazer, com verdade. E agora, antes de me despedir, eu quero te fazer mais um pedido. Mas é um pedido de coração. Se esse vídeo tocou em algo aí dentro, se te lembrou de algo que estava adormecido ou te deu vontade de fazer diferente, então se inscreve aqui no canal. Não por costume, mas por conexão. Aqui a gente constrói uma comunidade que escuta, que acolhe e que acredita que viver bem depois dos 65 é não só possível, mas urgente. Deixe nos comentários a sua história. Pode ser breve ou longa, alegre ou difícil. Conte para nós algo que você superou, algo que deseja resgatar, algo que quer viver ainda. Compartilhar é uma forma de curar. E quem sabe, a sua história seja exatamente o que outra pessoa precisa ouvir hoje. E se você aprendeu algo com este vídeo, diga, não com emoji ou uma palavra solta, mas com verdade. O que tocou você? O que vai mudar no seu amanhã? Esse canal não é sobre performance, é sobre presença. E se você chegou até o final desse vídeo, saiba que eu te honro por isso. Você não está sozinho. E mesmo que a jornada pareça silenciosa às vezes, há muitos caminhando com você. E muitos reencontrando a si mesmos entre frutas, escolhas simples e gestos de amor. Então, viva esse novo tempo. Coma com intenção, toque com delicadeza, ame com coragem. A vida ainda pulsa, mesmo que mais devagar. E às vezes é nesse ritmo mais sereno que se vive o que realmente importa.